Salve, salve, meu amigo Santista, tudo bem? Cara, vamos lá, vamos com paciência aí. O jogo hoje não tinha um peso grande, mas eu tenho ponderações a fazer e acho que todo torcedor do Santos tem também, né? E felizmente a Série B acabou, né? Acabou. Mas olha, cara, a reformulação tem que ser no osso, assim. Pensar mesmo em grande reformulação. Não dá pra aceitar o que aconteceu em 2024 com o Santos em 2025, não, tá? Não dá. Né? Muita gente vai reclamar aí de Miguel nos comentários, porque é nesses momentos que aparecem os abutres, tá? Já tô bem tranquilo com relação a isso, porque eu sei que vai aparecer. Fala do Miguel. Eu vou falar dele, tá? Mas a gente vai conversar sobre o contexto geral aí. Hoje o Santos foi até Recife sem peso pra jogar, né? Eu até esperava que o Santos fosse ser derrotado pelo Sport, porque realmente, cara, o Santos não tinha peso, o Sport tava jogando a vida. São duas proporções completamente distintas, tá? Então o Santos jogaria hoje completamente sem peso no jogo contra o Sport. E tá tudo bem, tá? De verdade. Essa parte aqui, pra mim, e acredito que pra você também, tá tudo bem. Mas aí, né, a gente sabe, o Carille saiu durante a semana, o Leandro Zago, que é o técnico do Sub-20, assumiu interinamente para fazer esse último jogo. E o que se esperava do Leandro Zago é que ele fosse montar um time justamente pensando nessa leveza, para que o time jogasse sem preocupação, o time jogasse com leveza e quem sabe a gente se divertir um pouquinho no jogo, né? Só que aí, já na escalação, a gente já sai incomodado. Tudo bem, ele escalou o Miguel como titular, que era uma pedida crônica do torcedor ao longo da temporada, né? Mas o que ele fez com o Miguel no jogo a gente vai chegar lá também. Só que ele vai de Rainer titular, cara. Pô, sabe, mano? Parece que de verdade que o Zago ligou pro cara e falou: Cara, o que você faria? Olha, o Rainer titular? Olha, pô, mano. Sabe, cara? Aí a gente já fica com raiva, porque assim, você olha pro elenco, pro time escalado, você fala, pô, mano, bota a molecada pra jogar, mescla com esse time mais experiente, mas bota os moleques pra jogar, sabe? Dá chance. Quando for tirar alguém, tira o Wendel e bota o Luca Meirelles. Não tira o Miguel, deixa ele jogar o jogo todo. Deixa o torcedor assistir ele, mesmo que ele vá mal. E ele não fez um grande primeiro tempo, tá? Não vou defender aqui, nossa, jogou pra caramba. Não. Não é esse o ponto. O Cabral Neto, durante o jogo, ele falou muito assertivamente sobre isso. Ele acertou muito no comentário dele. Todo mundo que. Foi o Cabral Neto que falou. Todo mundo que veio reclamar com relação ao Santos, do jeito que a torcida se portou com o Carille, não eram torcedores do Santos. Só torcedores de outros clubes estavam falando de injustiça com o Carille. E realmente, o Cabral Neto ele foi muito bem nos comentários dele. É uma das pessoas que melhor comentou o Santos ao longo da temporada. De verdade. Então, parabéns pro Cabral Neto. Um abraço aí. Falou até do Noronha durante a transmissão. Mandou um abraço para ele. Muito justamente, porque o Noronha é um dos maiores, se não o maior criador de conteúdo do Santos aí, lá no Vem de Santos, tá? Então, assim, é maravilhoso. Enfim, beijo pro Noronha aí, pra Gabi e pro Edu. E ainda vou participar lá, porque eu tô devendo essa pra eles. Mas, enfim, vamos lá. O que pesa muito ainda é que o Sport subiu com 2 gols do Lucas Lima. Tudo bem, assim, o Santos, o Sport não poderia escalar o Lucas Lima, porque tinha um acordo lá que eu sou contra, tá? Já falei isso em outras oportunidades. Você empresta um jogador para outro clube, eu acho que não tem que ter cláusula de não jogar contra o seu time. Eu acho que ele tá liberado, você emprestou ele. Você não quer ele no seu time, então você emprestou ele. Ou para pegar experiência, ou pra qualquer outro motivo. Mas enfim, tem a cláusula, o Sport pagou os 500 mil pra poder escalar o Lucas Lima e ele foi imprescindível, né? Foi o dinheiro mais bem gasto do Sport na temporada, porque ele fez os 2 gols do Sport no jogo, né? O gol de pênalti, que bateu no meio com segurança, e um belo gol, né, de perna esquerda jogando no contrapé do Brasão. O Sport chegou a marcar o 3º gol, teve um outro pênalti que o Brasão defendeu, do Barleta, né? Mas a gente poderia ter saído aí com o hat-trick do Lucas Lima contra o Santos, cara. Nada mais emblemático do que essa. O Santos encerra sua participação na Série B com a pior campanha de um campeão em todos os anos que a Série B foi disputada por 20 times, superando a do Coritiba, que chegou a 69 pontos no ano que foi campeão, se eu não me engano, em 2007. Foi campeão com 69 pontos, o Santos foi campeão com 68, numa péssima campanha, tá? Péssima, foi campeão. Péssima campanha, um trabalho horroroso ao longo do ano no Carille, muito ruim mesmo, a gente já falou aqui sobre isso, tá? Enfim, eu vou fazer mais umas ponderações, mas antes eu quero fazer com a parte boa, que é falar da Golcase, tá certo? Aqui, ó, garrafinha show da Golcase. Aqui, ó, você
Você coloca o seu nome, tá aqui, ó, Edu10, porque eu sou 10, tá? Diferente do Santos aí, né? Logo do Santos, vários e vários modelos aí dentro do site da GoCase. Essa garrafa aqui, ó, quando você clica no link da descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na sua tela, o QR Code tá aqui desse lado aqui, ó. Você já vai direto com o cupom GOPEIXE, o cupom do canal aqui, com desconto já aplicável de 5% em cima dos descontos que já tem no site, tá? Então já tem o desconto lá, o cupom GOPEIXE também aplica em cima. Então é cupom cumulativo, tá? Tá rolando a Go Black lá na GoCase, a maior Black de todos os tempos. Então vários produtos com desconto. Aliás, o site todo tá com desconto, tá? E não tem só produtos do Santos, tá? Tem produtos de várias e várias coisas. Disney, Harry Potter, né? Conteúdo religioso, motivacionais, outros filmes, outras séries. Tem muita coisa, outros times também, pra você se presentear e presentear alguém querido também. Inclusive peguei garrafa aí para amigo meu também, já peguei aqui, botei no cupomzinho e tá show. Então o link tá aí na descrição. Vai lá na Go Black da GoCase e adquire os seus produtos, tá? Capa, copo, garrafas, garrafa menor, garrafa de 600 ml, garrafa de 700 ml, garrafa de 1 litro e 200, tem um monte de coisa, né? Tem bolsa, tem carregador de celular, tem um monte de coisa, não é só case de celular que tem. Tem muito e muito produto lá na GoCase, então clica aí e adquire seus produtos. O Natal tá chegando para você presentear aí com produtos de qualidade, originais e oficiais do seu clube de coração, tá? A GoCase são produtos oficiais do Santos. Além de tudo, você está ajudando o seu clube, tá? Então vai lá na Go Back da GoCase, link na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui do lado na sua tela, tá? Cupom GOPEIXE, desconto de 5% adicional em cima dos descontos já no site. Então vai lá e aproveite, tá? Continuando com os nossos comentários em cima desta partida. E hoje, próximo vídeo provavelmente vai sair amanhã ou depois, que eu vou fazer o que eu acho do elenco e quem pra mim sai e quem pra mim fica, tá? O Noronha fez recentemente, inclusive no 20 Santos, aconselho você lá assistir. Eu acho que minha lista vai ficar um pouquinho diferente da dele, mas não tem problema, isso aí é opinativo, cada um pensa de um jeito e tá tudo certo, né? Um beijo pro Noronha novamente. Então, vou fazer a minha também, porque eu acho que cabe, né? Quem sai, quem fica, na minha opinião, e eu vou usar o mesmo argumento dele. Se eu tivesse a caneta de decidir, o Santos é bilionário, quem sai, quem fica. Né? Mas a gente não sabe, a gente não tem isso, então tem que analisar contrato por contrato no clube. Na nossa vontade como torcedor, a gente pode analisar diferente. E cara, eu acho que hoje o Zago, nem acho, porque tem gente falando, tem que demitir já, então não é assim, tá? Mas enfim, eu acho que o Zago perdeu uma grande oportunidade de ficar bem marcado e bem visto pelo torcedor. Ele tinha essa possibilidade, era uma chance de ouro, porque assim, ele não tinha peso nenhum pra escalar o time. Se ele escalasse, cara, o time que jogou o Sub-20 com o adendo do Miguel, do JP Sherman e do Jair, que jogou o Brasileirão de Aspirantes, o torcedor fala, beleza, cara, é da hora, vai testar um cara diferente, vai botar o Rian aí pra jogar uns minutos, deixar jogar um jogo inteiro, não. O Zago foi com o Brazão, tudo bem, é o goleiro do time, o Rainer, titular na lateral direita, que não vai ficar pro ano que vem muito provavelmente, o JP Sherman já entrou no segundo tempo, João Basso e Luan Pérez, podia ser Jair e Luan Pérez, por que tem que ser o Basso? Mas enfim, Souza na lateral esquerda, que foi um acerto, que inclusive fez uma boa partida dentro da realidade que foi o jogo do Santos, foi quem mais tentou no primeiro tempo, foi o Souza. Aí entrou o Rodrigo Ferreira depois, então parabéns aí, Zago, pra que botar o Rodrigo Ferreira, meu irmão? Leva outro da base e põe, cara, o Rodrigo Ferreira não vai ficar no time, mas enfim. Rincon, que acho que do meio campo foi o melhor do Santos, o Rincon. Luca Meireles entrou de novo, na mesma circunstância que o Carille fez no último jogo. Botou o moleque na fogueira com 2-0 contra. Absurdo, né? Mas botou o Luca Meireles com 5 minutos pro jogo acabar. Faz nem sentido, mas botou. O Sandri, que fez um pênalti completamente idiota. E é um dos caras que eu vou falar bastante sobre no vídeo Ser Quem Vai ou Quem Fica. Sempre gostei do Sandri, sempre foi um defensor, mas vou falar sobre ele. Diego Pituca, que jogou de meio ofensivo, cara. O cara me escala 3 volantes num jogo que não tinha peso nenhum pro Santos, cara. Zero peso, o cara meteu 3 volantes. Miguel do lado direito, Otero do lado esquerdo, até ok, e o Wendel Silva no comando de ataque. Tá certo. Aí beleza, vai pro jogo. Tá, óbvio que eu esperava que o Sport fosse jogar a vida, cara. Então o Sport tava jogando uma final de campeonato mesmo, o Santos tava ali, em outro ritmo, tentando segurar e tal. Até que eu acho que, como o Luan Pérez falou na saída pro intervalo, falando, a gente controlou bem na defesa e tal. E acho que foi um Santos que tentou se postar num contra-ataque ali. Tudo bem.
não me incomodou ter as posturas mais defensivas contra um time que tava jogando tudo da vida ali naquele momento. O Sport precisava vencer desesperadamente e torcer por resultados nos outros jogos que acabaram acontecendo. O Novo Horizontino não subiu, né? Foi o time que tropeçou, perdeu pro Goiás, o Sport venceu o Santos e acabou subindo. Mas enfim, eu já esperava uma postura como essa e tudo bem, né? E aí o Santos fez um primeiro tempo ruim, com o Souza tentando fazer um pouquinho mais que os outros, né? O Pituca se movimentando bastante, mas jogando completamente fora de posição. Hoje era um jogo que o Pituca ser o 5. Ou tira o Pituca, cara, deixa ele no banco, deixa o Rincon titular e bota o Rian pra jogar, o Miguel de meia, sabe? O Matheus Xavier de uma ponta, o Otero na outra, sabe? Cara, um pouquinho diferente, que fosse o Andrei, o filho do Ademir, pra jogar, que fez um ótimo Brasileirão de Aspirantes. Acho que foi o melhor jogador do Santos, Brasileirão de Aspirantes, foi o Andrei, né? Foi o Andrei Quintino. Pra quem não acompanhou, o Andrei Quintino foi o melhor jogador do Santos, Brasileirão de Aspirantes, tá? Jogando de ponta esquerda. Mas enfim, que fosse o Andrei jogando. Botasse ele pra ter minutagem, sabe? Testa, coloca, sei lá. Hoje era o jogo pra isso. Com o Luca Meireles titular e o Wendel entrando no segundo tempo, depois dos 15 do segundo tempo, sei lá. Ou o inverso, o Wendel começando e o Luca Meireles entrando já com os 15 minutos do segundo tempo. Mas pra fazer isso, pra colocar esses caras pra jogar, pro torcedor ter um pouquinho de alegria num ano que foi muito chato pro torcedor do Santos. Mas o Leandro Zago resolveu falar assim: o que o Carille faria? Vou fazer igual. Mano, pra que o cara vai com o Rainer? Pra que ele bota o Rodrigo Ferreira, sabe? Pra que ele tira o Miguel no intervalo pra botar o La Quintana? O La Quintana não vai ficar no Santos. O Zago resolveu botar o La Quintana. E a única jogada do Santos boa no primeiro tempo, no ataque, foi uma jogada do Miguel, numa pressão ofensiva que ele recupera a bola em cima do Dalbert, consegue um toque e o Wendel finaliza, a bola bate na lateral da rede. Foi a única jogada. Em uma jogada nesse jogo, não tô falando, olha, eu tô falando, o Miguel não fez um bom jogo, tá? Tomou um cartão amarelo bobo, perdeu algumas bolas e tudo bem, isso é do jogo normal. Mas assim, a única jogada do Miguel que ele acertou no primeiro tempo foi melhor que todas as participações do La Quintana com a camisa do Santos. Em 18 partidas. Pra que ele tirou o Miguel, cara? Sentiu? Ficou machucado? Tá? Sentiu a coxa? Aí tudo bem. Agora, tirar por opção técnica pra botar o La Quintana, cara. Tirasse o Miguel e botasse outro menino. Cara, era peso zero. Pra que botar um time retrancado contra outro time que você não tem peso? Joga leve, deixa o time criar, sabe? Vai pra cima, gente. Hoje é sem peso. Vamos pra cima dos caras, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, jogar bonito, fazer tabela, construção ofensiva. Não, o Leandro Zago resolveu repetir o Carille e fez essa merda. Ó, pra você ter ideia, no banco tinha da base o Diógenes, que é da base, podia ter começado com o Diógenes, não teria problema nenhum. O Samuel, que é zagueiro da base, o Rian, que é da base, né? E o Guilherme Lima, que também é da base. Então ele podia ter colocado esses meninos, mas ele levou ainda Alisson, Renan, Balieiro e Patrick. Ele levou o Patrick pro jogo, cara. Ele levou o Patrick pro jogo, sabe? Então o Zago, ele perdeu uma oportunidade de ouro de ficar bem visto com a torcida. Ele podia ter feito isso, ele resolveu não fazer isso. Resolveu deixar o torcedor com mais raiva ainda. E assim, eu não tô incomodado com a vitória do Sport. Eu acredito que a maioria das pessoas não estão incomodadas com a vitória do Sport, porque acho que era o normal desse jogo, dada a realidade dele. Sabe? Era o normal o Sport vencer esse jogo. Mas é a circunstância, cara. A circunstância incomoda. Então assim, o Zago teve essa oportunidade de ouro e resolveu fechar com chave de bosta um ano de bosta pro Santos. Então, o torcedor ficar incomodado é normal, eu tô incomodado. Sobre o Miguel, vamos lá. Algumas opiniões sobre o Miguel viralizaram aí nas redes sociais. E eu vou comentar sobre algumas, tá? Porque o DR tem algumas e tal. Vou citar o nome das pessoas. Eu acho que todo mundo tem o direito de achar o que quiser sobre os jogadores. Mas, por exemplo, o Felipe Cardoso, tá? Que é um jornalista que cobre o Santos. Ele falou: hoje foi o 14º jogo do Miguelito pelo profissional do Santos e foi a 13ª vez que ele não jogou nada. Só foi bem contra o CRB, se eu não me engano, quando deu 2 assistências ótimas que não foram aproveitadas pelos atacantes. Vamos lá. O Miguel, tá bom, ele entrou em campo 14 vezes em 2 anos pelo Santos, só que se você somar minutagem, não dá 3 partidas. Cara, como é que você testa um jogador que não jogou em minutos somados 3 jogos? Como é que você vai falar que esse cara não rendeu ou não foi aproveitado? Ninguém tá falando, o Miguel é um craque, ele é o salvador do Santos, ele é o novo Neymar. Mas parece que pra algumas pessoas que cobrem o Santos, e nada contra o Felipe, tá? Tô só citando porque ele disse. Se o cara não for o novo Neymar, ele não presta.
sabe? E não é assim que funciona. O Miguel, ele tem que ser testado com minutagem. Um jogador é testado quando ele entra em campo e joga. Hoje era jogo pra tirar o Miguel, cara? Não, deixa ele jogar o jogo inteiro. Se for mal, beleza, jogou mal hoje. Testa. Quantas chances o La Quintana teve? Quantas chances outros jogadores... O Rainer foi titular da ponta direita do Santos na temporada. O Carille fez isso, cara. Sabe? O Musetti, cara, ele falou muito assertivamente, assim, e eu concordo completamente. Ó, vou ler o que ele falou. Se eu sou o Miguel, passaria o fim do ano pensando em sair. Imagina você ser preterido por qualquer um ao longo de toda a temporada. Ganhar uma chance num jogo de despedida em contexto adverso e ainda ver gente dando razão a Carille e Juliano, que por apenas 45 minutos jogado, onde criou a principal chance. Miguel pode não vingar, mas nada justifica o que o Santos fez com esse jogador na temporada. O cara viu Rainer improvisado, Patati, La Quintana, Patrick, Serginho e outros piores na sua função. Ouviu o técnico e o companheiro fritarem ele publicamente e nunca respondeu um story, um tweet sequer. Nada. Merece estar onde é valorizado. O Santos mudou a vida do Miguel por meio do Projeto Bolívia, mas comprometeu sua carreira nessa temporada. E eu concordo completamente, cara. Eu já não acho que o Miguel tem que sair porque eu quero que o Santos tenha usufruto dele. Mas o que o Santos fez com esse moleque nessa temporada é de uma baixeza, cara. É muito feio, tá? A não ser que ele seja o jogador mais problemático do mundo, nada justifica as chances que todos os outros tiveram em detrimento a ele. O Miguel é pior que o Pedrinho, o Miguel é pior que o La Quintana, o Miguel é pior que o Patati, sabe? Não é possível que o cara que é artilheiro das eliminatórias pela seleção dele, mesmo uma seleção muito fraca, seja pior que esses todos os jogadores do Santos na Série B. Não é possível, não tem cabimento. Você pode não gostar do Miguel, eu acho que você tem todo o direito disso. Mas, assim, eu tô falando de um cara que acompanhou a base, eu acompanho os jogos do Miguel já faz um bom tempo na base. Eu sei que a base é diferente do profissional. Eu sei que no profissional tem um peso diferente, mas esse era o ano pra que esse cara, ele é o símbolo disso que eu tô falando, tá? Porque serve pra ele, pro Bernardo, pro Matheus Xavier, pro Luca Meireles, pro Rian, pra vários da base, tá? Pro Souza, inclusive. O Miguel é só o símbolo disso. O Enzo Monteiro, que seja, vários. Eles precisavam ter nessa temporada minutagem, justamente para que a gente tivesse certeza do que eles podem render pro time. Bom, o Miguel foi testado em 18 jogos nessa temporada. Ele teve uma minutagem somada aí de 10 partidas. E ele não rendeu o esperado. Então a gente precisa pensar se a gente vai ficar com ele ou se vamos vendê-lo na próxima temporada. Para que ele vá para outro clube e a gente tenha dinheiro para ganhar. Não, a gente não tem essa resposta. Por quê? Porque o técnico escolheu não seguir esse caminho. Não era o caminho natural? Mesma coisa vale pro Rian. E o Rian e o Souza, gente, tem um peso diferente. Eles podem não renovar os seus contratos, porque eles viram que não tiveram minutagem. Os jogadores estão desde o Sub-11 no Santos, podendo sair de graça do clube, porque o técnico escolheu comprar uma panelinha, ficar com a panelinha e queimar jogador de base. Isso aconteceu. E aí vem o técnico da base e faz a mesma coisa. Pô, cara, não tem cabimento um negócio desse. Ô Zago, você ficou incomodado com a partida do Carille? Você ficou triste? Pede demissão do clube e segue ele, vai treinar outro clube, cara. Sabe? Isso vai pra todos os jogadores. Eu falei, qualquer jogador do time profissional do Santos que ficou incomodado com o Carille e resolveu fazer corpo mole, é tchau. O Juliano pelo menos teve a hombridade de falar, tô triste, eu vou sair junto com o cara. Sendo que ele podia ter 2 anos de contrato, o Santos pagar 16 milhões de reais em 2 anos pra ele. O Juliano teve a hombridade, tá? Chegou, não gostei da saída do Carille, queria ficar com ele aqui, ele não vai ficar, eu vou embora junto. E tá tudo certo, eu acho que isso é digno, tá? Por mais que a gente tivesse críticas à postura do Juliano em alguns momentos, como essa no caso do Miguel, que ele fala que ele não tinha intensidade, mas teve a hombridade de falar, bom, eu tô incomodado, eu vou pedir pra sair. Outros ficam quietos, outros ficam de bico caladinho. Falam que o Schmidt é um desses incomodados também, que foi justamente, até acho justo, porque foi o Carille que indicou o Schmidt se tornou titular do time, né, mas não pode esse tipo de coisa, cara. É inaceitável, de verdade. O torcedor que tinha tudo pra encerrar o ano, pelo menos, pô, cara, esse jogo foi divertido, a gente perdeu, mas, pô, tentou atacar, jogou pra frente, jogou a molecada, é isso que a gente queria ver e tal. Não. O Zago resolveu enfiar no rabo essa possibilidade e estragou mais uma experiência do Santos. Então, assim, o Santos encerra 2024 numa melancolia. Eu acho que melancolia é a palavra que define o 2024 do Santista. Melancolia, cara. Era pra gente estar em festa, em êxtase, voltamos, pô, segura. Não, a gente tá melancólico por tudo o que se degringolou ao longo da temporada, sabe? E o Zago com essa oportunidade de ouro, um jogo, Zago, Você não teve 10 jogos, você falou, vou testar, não. Você teve um jogo e você resolveu fazer a pior escolha possível, cara. Não acho que você tem que sair, ser demitido por ter feito essas escolhas idiotas, mas
Puta merda, o torcedor fica de saco cheio, cara. O torcedor já tá de saco cheio, vai lá e você vai e repete o técnico que saiu. Sabe? Não tem cabimento, cara. O que o Rainer vai contribuir para a próxima temporada do clube? O que o La Quintana vai contribuir? Eles não vão ficar. O que o Rodrigo Ferreira vai contribuir? Você tá pensando na construção do jogo do quê? Ai, preciso de mais força na defesa. Meu irmão, é um jogo festivo pro Santos. Era um jogo só pra curtir. Do mesmo jeito que o Carille fez no jogo passado, que deveria ter levado o jogo pra curtição, pra galera entender e tal, celebrar, né? Os jogadores assistindo de fora, pra quem fez a campanha. Não, ele fez a pior merda possível. Então, cara, sabe? Fico triste, mas não tô surpreso, tá? Não tô surpreso que o cara que substituiu o Carille vai lá e faz a mesma coisa. Eu acho que nem o Presuntinho seria tão cagão quanto o Leandro Zago foi hoje. Nem o Presuntinho, tá? E, óbvio, quando eu falo de Miguel aqui, vai ter gente nos comentários: fala do Miguel agora, você não defende ele com unhas e dentes, jogou pra caramba, nunca fez nada e tal. Como se o cara tivesse 60 jogos, foi titular em 50 e nunca jogou nada. E aí, não é o caso do Felipe Anderson, por exemplo, que jogou muito pelo profissional até ser vendido. Não, o Miguel nem jogou. O Miguel foi fritado nessa temporada, não tem cabimento, não tem explicação plausível pra entender. Então, quando a gente vem e defende um ativo desse, eu penso, pelo menos, retorno técnico. Não funcionou o retorno técnico? Ele teve minutagem? Vamos fazer um negócio com ele. Vamos tentar vender ele pra gente ganhar dinheiro. Não, o Santos não tem nem essa possibilidade. O Santos continua fazendo a mesma fórmula de sempre. Deixa o jogador vencer a idade na base, o cara vira profissional, não rende e ele sai de graça do clube depois. Cara, ninguém vai prestar atenção que... se você identifica aos 17, 18 anos que esse cara, quando bater a idade, ele não vai render no time profissional, vende ele antes. Vende ele antes, para que ele encerre o seu ciclo de profissional em outro clube, se profissionalize e você não fique com esse peso dentro do seu clube. A grife Santos formador tem um peso muito forte, então você consegue fazer negócio com esses jogadores. Você pode até errar, né? Um jogador que tá subindo e acabar não rendendo aqui, mas em nenhum outro lugar, acontece. Mas não dá para deixar estourar a idade como o Lucas Lourenço, por exemplo, que onde tá? Né, o Santos perdeu a oportunidade de fazer negócio com ele antes, né? Gabriel Gasparotto, a gente vai lembrar de vários aqui, Jubal, enfim. Tem muito jogador que aconteceu isso no Santos. E o Santos não ganhou dinheiro com nenhum deles. Formou, não vendeu antes da idade bater, deixaram virar profissionais, não jogaram praticamente no profissional e foram embora de graça no final dos seus contratos. Só prejudica o clube. Não teve usufruto no profissional e deixa ele sair de graça depois. Ivonei é o caso mais recente. Podia ter vendido antes, não podia? Pois é, perdeu outro jogador de graça. Né? Um jogador que foi artilheiro de torneio de base, que a gente já falou. Podia ter sido testado. Não foi testado, quase não jogou no profissional e saiu de graça também. Então, até quando o clube vai ficar repetindo o mesmo erro? Porque é repetir o mesmo erro. Né? Agora vai ser mais um. Vai deixar queimar também. Sabe? Então, assim, a gente espera que o próximo treinador que chegar, ele tenha esse feeling de testar, pelo menos, decidiu que não vai funcionar, já põe para negócio, porque senão a gente vai continuar queimando o jogador e perdendo possibilidade de negócios. Tá vendo que eu não tô falando do Miguel só jogar no Santos? Eu tô falando assim, identificou que ele não serve? Vende, faz um negócio. Você não vai vender todo mundo para Real Madrid e Barcelona, cara. Você não vai vender todo mundo pro primeiro escalão do futebol europeu. Mas tem negócio em vários mercados. Você tem que pensar no mercado asiático, no mercado da América do Norte, sabe? No mercado do leste europeu, em times de segunda divisão do campeonato inglês, da Itália. Você não vai ganhar 50 milhões de euros com todas as transferências, mas você vai ganhar 3 aqui, 2 ali, 4 aqui e vai criando estofo dentro do seu clube. Não é possível que todas essas oportunidades vão ser passadas. E o clube, sem ter a profissionalização ideal para olhar para isso, conseguir fazer um diagnóstico de atleta, porque tem um monte de gente observando ali esses caras, e deixar todo mundo estourar a idade. Ou dispensa ou estoura a idade, não tem cabimento, cara. Sabe? E eu falo com qualquer jogador da base. Eu gosto muito do Rian, espero que ele renda no profissional. Mas tá lá na base, olhou pro profissional. Pô, o Rian não vai render no profissional, gente. Vamos tentar buscar um clube pra ele? Rian, a gente vai buscar um clube pra você. Vamos ver aqui, ó, na Rússia, na Ucrânia, na China, no Japão, sabe? Na Arábia Saudita, no Catar. Vamos procurar um clube pra você, porque senão aqui você não vai render, a gente vai tentar um negócio bom pra você, tá? Com bom salário e tal. Isso precisa ser feito. Porque jogador que forma estoura a base achando que só vai vender pro primeiro escalão de jogador, de clube europeu, é fazer péssimo negócio, cara.
Você vai formar quantos para vender um Rodrigo? Quantos caras vão passar até que um Rodrigo seja vendido? Então você ganhou 50 milhões de euros com um Rodrigo, só que você perdeu 10 jogadores estourando a idade. É perder dinheiro, né? Porque você gasta dinheiro para formar esses jogadores, você investe. Então você vai deixar todo mundo estourar a idade e sair de graça? Precisa ser feito um diagnóstico melhor, né? Precisa ser feito um estudo melhor. E sim, o sub-20 tem que ser um balcão de negócio. Não tô falando de vender todo mundo, mas de saber que você tem que ganhar dinheiro também como clube formador. O Palmeiras tá fazendo isso muito bem. Tem jogador que nem sobe profissional, mas é vendido antes porque é feito um diagnóstico que esse cara não vai jogar pelo time profissional. Então quem vai jogar fica separado. E, cara, é negócio. Tem todo o carinho e tal, mas assim, o cara vai ter carinho porque foi formado ali. Se ele vai render mais em outro clube depois e deu muito certo depois, cara, é do futebol. Às vezes o cara rende em outro lugar. Mas não dá pra deixar ser assim de novo. Sabe, o Miguel vai estourar a idade da base agora. Ele vai fazer 21 anos. Já não é mais jogador jovem, né? Jovem de base. Então assim, vai perder mais essa oportunidade? Sem testar praticamente, porque não foi testado, gente. Se me falar assim, ele entrou em 14 jogos, mas se contar a minutagem não vale a pena, não é teste. Um jogador que entra a cada 3 meses não tá sendo testado. Sinto muito, mas não tá. Um jogador que ser testado é o que o La Quintana aconteceu, que entrou em quase 20 jogos, foi testado pelo menos 6, 7 seguidos. Uns 3, 4 como titular. Isso é ser testado. Isso é ter sequência. Então não dá pra aceitar esse tipo de coisa, que o clube aceita esse tipo de coisa de treinador, cara. Tem que ter certas imposições. Existe hierarquia dentro do clube, né? Eu quero que esse jogador seja testado. Eu preciso saber se ele vai ser utilizado ou não, porque se eu vou fazer negócio com ele ou não. Você tem que testar esse cara. Não tô falando de se escala titular, mas você tem que dar minutos pra ele jogar. Tem que dar. Isso tem que ser hierárquico dentro do clube. Você não tá mandando escalar todo mundo, mas assim, jogador ativo do clube formado ali, idade boa pra jogar, testa. Coloca pra jogar. Senão vai perder mais negócio, tá? Enfim. Diz aí sua opinião nos comentários. Mais uma temporada encerrada com chave de merda. Pelo menos a gente voltou pra primeira divisão. E espero que tenha uma reformulação muito grande dentro do elenco. Espero realmente que traga um técnico, não seja o Cuca, né? Por todos os pormenores. Pela situação na Suíça, que sim, né, por mais que na justiça o Cuca não deva nada à justiça, moralmente a gente sabe o que aconteceu. E também sobre a parte profissional dele, que é assim um técnico que, apesar de ser bom técnico, eu não vou mentir, é um bom técnico, embora eu não goste muito, mas ele é um bom técnico, mas que não tem continuidade nenhuma. É um cara que não, é totalmente instável. Você não pode confiar no Cuca para um projeto. Você não pode. E o Cuca, para indicar contratação, é péssimo também. Não esqueça Felipe Cardoso. O Santos estava entre Marco Ruben e Felipe Cardoso, e o Cuca pediu o Felipe Cardoso porque achava que ele era melhor que o Marco Ruben, tá? Então, não vamos esquecer disso também, porque além do peso moral, tem todo o peso profissional que o Cuca tem também. E o Cuca nunca ganhou um título com o Santos, tá? Não sei porque o povo tem um apego nele nisso. Nunca ganhou nada com o Santos, tá bom? Enfim, deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.